Pelo que eu estou entendendo, o senhor começou, né, a se engajar, a assumir responsabilidades, né, empreendimentos ministeriais, ainda menor de idade. Né? Como foi encontrar uma esposa que abraçasse essa visão? Era um critério para o senhor? Isso também não foi planejado. Foi planejado, com certeza. Eu paquerei muito, menina. Eu tenho um álbum com as fotos das minhas paqueras. E aí ele queria que eu queimasse. Eu falei, de jeito nenhum, isso aqui é meu passado. Como é que eu vou queimar meu passado? Assim, eu estudava no JMC, e o JMC tinha uma caravana de pregadores que iam nas igrejas nas férias. Mas eu não participava porque eu era muito moleque, eu era brincalhão. Como é que eles falavam? Que eu era muito anarquista. Eu não tinha o perfil para ser da caravana de pregadores. Tá bom. Isso antes do JB, antes de Jovem da Verdade. Aí, em 67, terminando o ano, a secretária do colégio falou: Gesiel, o Fulô, que era um colega meu, tinha um apelido de Fulô, ia para Rio Verde, para a igreja presbiteriana, para trabalhar lá em novembro e dezembro. A palavra da vida era em janeiro. Eu não perdia de jeito nenhum, né? Mas tinha novembro e dezembro. E ele cancelou. E estão esperando um seminarista. Você não quer ir? E eu falei, vou. Olha, só que não tem dinheiro para a sua passagem. Eu falei, não tem problema, me viro. Sim, e eu não tinha salário, nada. E eu fui para Rio Verde, né? E o filho do pastor estudava comigo. Quando ele soube que eu ia no lugar do fulô, ele chegou para mim e falou: ó, não vai dar em cima da minha namorada. E tudo bem, fui. Cheguei sábado à noite chovendo, achei a casa do pastor. No domingo de manhã, fui na escola dominical, abertura, sentei lá na frente, oração, leitura bíblica, um hino. Aí terminou, fui para a classe de jovens. E olhei lá aquilo que as jovens, aquelas meninas. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Aí voltei, sentei atrás. Aí nisso começou a cantar, né? Vinde meninos, vinde a Jesus. Aí entra as criancinhas assim, né, no salão, e atrás vi aquela loirinha, 15 anos assim. Ela não caminhava, ela levitava assim. Eu falei, meu Deus, isso não é uma menina, isso é um anjo, né? Aí pensei, é a namorada do Donaldo, né? Que era o filho do pastor, né? Terminou, aí eu comecei a pedir informações, ela não era namorada dele. Aí perguntei, e ela tem namorado? Não teve. Então vai ser minha. Daí o senhor, né? 2 meses conquistando ela. 2 meses inventando coisa. Soube que ela gostava de poesia, comecei a escrever, rapaz. Virei poeta na hora. Aí, os versinhos que eu fazia, aí acabou a inspiração. Falei, meu Deus, eu tenho que continuar. E fui na biblioteca da cidade e peguei um livro de Castro Alves e copiava os sonetos de Castro Alves, mudava as palavras. Aí uma vez eu fui mostrar para ela olhou e falou, nossa, você tem o mesmo estilo de Castro. Cara, eu escrevi isso no livro, Em Busca da Costela Perdida. Eu conto a minha aventura para conquistar a Ivone, porque ela era muito tímida, calada, ela é muito diferente de mim. Você sabe aquele ditado, os opostos se atraem, né? Literalmente aconteceu isso comigo. É impressionante. E aí, para terminar, como é que eu pedi ela em namoro? 2 meses ali, eu não sei coragem. Né? Ia acontecer que nem na Igreja Batista lá, eu ia perder.
Pois não é que num domingo à noite me chega 3 estudantes de medicina, porque lá tinha um hospital evangélico e uma escola de enfermagem evangélica. E chegaram os 3. Eu para ajudar na igreja e os 3 para ajudar no hospital e na escola de enfermagem. Aí um deles falou assim para a Ivone, no fim do culto, eu vou levar você em casa. E eu ouvi, falei, eu também. Aí fomos os 3, cara. Ela no meio, eu de um lado e do outro, e ele perguntando, onde é que você mora? Quem é sua mãe? E eu fui descendo e orando, ai, Senhor, o que eu faço? Como é que eu me livro desse cara e tal? Paramos em frente da casa dela, né? Aí aquele papo, eu falei, Senhor, e eu orando. Aí o Senhor veio a socorro, né? Mandou um anjo, cochichou no meu ouvido. Eu falei, caramba, amanhã é segunda-feira, é dia de branco, né? A gente usava essa expressão, né? Hoje não pode. Mas então, ele falou, ih, caramba, eu tenho que ajudar numa cirurgia às 6 horas da manhã. Aí eu estendi a mão para ele e falei, então boa noite, né? Aí eu cheguei para ele e falei, Ivone, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Ele falou, pode perguntar. Você quer namorar comigo? Ela nem respondeu, só fez assim. Eu comecei a namorar com ela em dezembro de 67, cara. E aí depois ela foi estudar lá no JMC, e aí é uma longa história. Ela topou de cara a missão sem resistência? A Ivone, né? É isso. Então, sim, ela começou em 68 comigo, 69, 70, a gente era o grupo, né? E ela estava junto e tal. Aí, 72, nós nos casamos, namoraram 4 anos. A gente foi morar no Ipiranga. Eu estava crescendo na minha vida profissional. Trabalhei no, na Volkswagen com prevenção de acidentes, fazendo cartazes e tudo. Aí, eu vim em fevereiro de 75. 75 eu vim nós fizemos um acampamento aqui de carnaval, e pasmem vocês, na Cu da Fogueira eu atendi um apelo e Deus falou para mim o seguinte, você me pediu um acampamento e eu dei, e está aqui entregue na mão de caseiro, abandonado. Ou você deixa tudo e vem morar aqui para cuidar, ou eu tomo de você. Falou assim. Aí eu argumentei. Falei, mas olha, senhor, eu não estou sozinho, eu estou casado. Já tinha o André. O senhor tem que falar com ela também. Não quer falar só comigo, não. Quem decide não muda, né? Eu vou ver com a minha mulher se eu quero. Quem decide é ela. Aí, tudo bem, acabou o acampamento. Tá? Quando chegou em casa, eu falei para ela, Ivone, vamos morar no acampamento? Ela falou, de jeito nenhum. Mora aonde? Não tem nem casa. Não tem luz elétrica. Tá bom. Aí, numa noite, eu falei, Ivone, você me ama? Eu amo, sim, tá bom. Aí perguntei 3 vezes. Muito cara de pau. Na última vez, por que você está fazendo essa pergunta? Se você me ama, vai comigo morar no acampamento. Ela, isso aqui não pode, é covardia, não sei o que. Aí ela, tá bom, eu vou orar. E aí ela começou a orar e eu acho que Deus falou com ela, porque isso foi em fevereiro, em maio a gente estava descendo com a mudança nossa aqui no Vale do Jordão. E ela nunca reclamou de nada, e depois ela teve o próprio ministério dela no seminário, na FLAM. Ela dirigiu, ela foi diretora da FLAM 40 anos. E ela chefiava pastores presbiterianos que eram professores aqui. Nunca teve problema. Eles aceitavam a liderança dela, entendeu? De Deus, né? Então, hoje, agora ela entregou e
né? Mas, assim, ela foi a minha companhia. Na verdade, ela não me acompanhou, ela estava junto comigo quando a gente começou tudo, né? E eu acredito que foi Deus que escolheu, eu não planejei. Tanto que ele não me deixou amarrar antes pelas todas as meninas que eu conheci, né?